Ele pregou milagre, ele pregou bênção, ele não pregou maldição. Olha que coisa linda. Querido, Jesus pregou bênção. Ele operou milagres. Ele não expulsou de casa, ele não expulsou da comunidade, não expulsou daquele lugar. Ele fez diferente. Ele juntou, uniu, ressuscitou mortos, operou milagres, maravilhas ele fez, porque o ministério de Jesus não é de tirar o maldito de dentro de casa e jogar fora. O ministério de Jesus é de quê? De milagre. É ministério de quê? De abençoar. Diga glória a Deus. Amado, aqui nesta noite, aqui, o nosso Deus está aqui no nosso meio. Há milagre aqui neste lugar. O Senhor está aqui enchendo cantos vazios, trabalhando almas, né, frias, distantes, pessoas assim que não sabem, né, confusas. O Senhor está aqui para trabalhar a capacidade mental nossa, para trabalhar o nosso lado emocional, para nos abençoar, quebrar cadeia de maldição e ministrar a libertação necessária sobre a nossa vida, segundo a nossa necessidade. Porque Deus, Ele é Deus que visita a nossa necessidade. Diga glória a Deus. Nós não estamos abandonados. O nosso Deus não nos abandonou, não nos deixou sozinhos. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vou deixo aqui entre vós o quê? Eu derramo sobre vós o Espírito Santo de Deus. Eu derramo sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então, que nós estamos aqui sendo visitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, Ele está nesse lugar, Ele está em nós. Nós somos casa e templo e moradia de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Todo aquele que confessar Jesus, ele tem essa oportunidade de estar com Deus, de conviver com Deus, de andar com Deus. Diga glória a Deus, amados. Queridos, aquele homem, né, que estava ali, jogado fora da sarjeta da vida, lançado fora da casa, da família, homem que já nasceu paralítico, né? Estava com aquela maldição, não andava. Mas quando esse homem, que estava lá na rua, abandonado, né, jogado fora, presta atenção, ele soube que Jesus iria passar ali naquele lugar. Alguém falou de Jesus para ele, alguém falou dos milagres, alguém pregou a palavra para aquele paralítico, e ele recebeu a palavra, e por isso ele foi ao encontro de Jesus Cristo. Querido, preste bem atenção, como é importante pregar a palavra. E eu sempre digo, a palavra de Deus tem que ser pregada primeiro na nossa vida. A nossa vida tem que ser pregação. Presta atenção, em casa, no nosso trabalho, aqui dentro da casa de Deus, a nossa vida tem que ser pregação. A nossa vida tem que pregar, né? Aonde estiver, tem que ser uma vida de pregação. O que a gente vai pregar aqui? Amor, paciência com os irmãos, mostrar que a gente tem fé, mostrar que a gente tem perseverança, né? Mostrar a nossa educação, né? Mostrar a nossa paciência, né? A nossa comunhão. É o que a gente vai pregar com a nossa vida aqui na casa do Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Na nossa casa, nós também temos que pregar que nós somos pessoas pacientes, amorosas, dedicadas, tá vendo? Falando sempre do amor de Deus, né? E mostrando no nosso comportamento esse amor de Deus em nossa vida. Diga glória a Deus, queridos, né? E aonde estiver, no setor do trabalho, nos trajetos que estamos passando, temos que pregar o Evangelho. Pregar primeiro com a nossa vida e depois pregar com a nossa boca, né? Falar do endereço da casa de Deus e falar do amor de Deus em favor de cada alma que a gente encontra em qualquer lugar onde vai. Se é no elevador, se é onde está, no restaurante, se é nas viagens que fazemos, querido, não importa. O importante é que a igreja tem que ter boca para pregar o Evangelho. Diga glória a Deus. A boca da igreja não pode estar lacrada. A boca da igreja tem que estar aberta, porque é época de pregar, é época de falar do amor de Deus, é época de abrir a boca, é época de trazer, né, a família, os vizinhos, os amigos, né, pessoas que a gente encontra em qualquer lugar. É época de quê? Resgatar,
trazer para a casa do Senhor. Diga glória a Deus, querido. Aquele homem paralítico, se arrastando no chão, ouviu falar de Jesus, que alguém estava falando. Olha que coisa linda, né? Então ele foi ao encontro. E quando ele foi ao encontro de Jesus, né? A Bíblia diz que ele começou a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E lembrando que aquele ali era Cafarnaum. Aquele lugar ali era Cafarnaum. E eu quero dizer para vocês que Cafarnaum foi o lugar onde Jesus, né, morou. Ele levou 3 anos morando ali em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade, hoje, era uma cidade só de pedras, porque é muito terremoto, e o Senhor tinha amaldiçoado Cafarnaum lá, né, quando ele pregou em Cafarnaum, e foi ali mesmo que ele se deparou com a sogra de Pedro, né, doente, morrendo, moribunda, as últimas horas dela. Jesus foi lá com Pedro, após sair da sinagoga, foi lá, orou por ela, e a Bíblia diz que aquela mulher ficou de pé. E ao ficar de pé, aquela mulher foi logo para a cozinha para poder servir os apóstolos, servir os discípulos que estavam ali junto com Jesus. Olha só. E logo em seguida ela logo falou: agora eu vou entregar essa minha casa para você, Jesus, né? Para ser ponto de pregação da palavra de Deus através da sua pessoa. Olha a gratidão daquela mulher. Queridos, prestem atenção. Essa é a postura que todos nós temos que ter. Dar o nosso melhor. O nosso melhor. O melhor dela foi a casa dela. O melhor dela foi o quê? Ela saía atrás daqueles homens, né, pregando o evangelho e ajudando na alimentação daqueles homens, cuidando, né, da comida daqueles discípulos. Olha só. Querido, quando nós nos convertemos ao Senhor, né, há uma alegria no nosso coração de servir. Eu tenho alegria de ficar aqui, sou a última que vou embora, porque eu tenho, sabe, a alegria de orar um por um, né, né, estou nas igrejinhas, mas nem precisava, né, porque eu tenho um nome já fora do país, para ir embora, né, tenho as mídias para me trabalhar com multidão, mas eu estou nas igrejinhas, porque eu amo vocês, eu estou no meio da minha família, porque eu amo a minha família. Eu sou um líder que não me baseio em anel de ouro, nem pedra preciosa, está entendendo? Não me baseio nem avião a jato, nem mansões, não. A minha visão é salvar vidas, libertar a vida, cuidar das pessoas, fazer a comida para elas e dar, como eu faço na minha casa, né? Em tudo que Deus me concede. Diga glória a Deus, igreja. Isso é servir. A sogra de Pedro serviu do jeito que Deus a chamou para servir. Ela se importou com Jesus, se importou com os discípulos. Como que você está servindo? Para saber aqui. Acho que eu passo o microfone para a boca de cada um. Como você está servindo? O Senhor aqui nessa casa. De boca na casa sem trazer uma pessoa? Como você está servindo? E na sua casa, como está servindo o Senhor? Eu lá em casa, a vida inteira, 53 anos casada com meu marido. Presta atenção. Eu boto a comida daquele povo todo. Conta quantas pessoas que eu dou comida. É gente, né? É filho adotivo, é filho agregado, é neto, como é marido, é bisneto. É muita gente. E eu faço questão de fazer a comida para todo mundo. Eu sou a última a comer. Eu faço os pratinhos de um por um. Mas isso é 53 anos fazendo isso. E a obra da minha casa, começou eu a abrir porta para botar gente dentro da minha casa, já tem 32 anos. Há 32 anos eu coloco gente na minha casa para me cuidar, como filho meu. Amado, eu quero dizer para vocês que essa é a minha maneira de servir a Deus. Agora, qual é a sua maneira de servir a Deus? Eu sirvo a Deus também com o meu dízimo, com tudo que eu tenho, com a minha vida. Eu sou a última a sair daqui, orando por um. Mas é porque eu quero, viu? É porque eu tenho o nome de bispo, não. Porque eu quero. É meu chamado. É meu chamado. Eu gosto de fazer isso. É dessa forma. Só quero uma coisa, certeza. Que naquele grande dia, o meu nome, o nome de quem eu pastoreei, esteja lá. É isso aí. Eu estou na mídia. Estou na mídia, né? Na diretoria máxima. Né? Aí eu digo para você, dá vergonha. Eu quero dizer para você nessa hora que em nome de Jesus, abra teu coração, aprenda a servir a Deus, seja fiel, seja sincero, não se baseia em ninguém, se baseia na palavra de Deus e siga o Senhor com amor,
com desejo de servir, sabe? Amando o seu irmão, aproximando dele, apertando a mão dele. Eu faço questão de orar por todos vocês e no final sempre dou um ósculo santo na cabeça, porque eu faço questão de fazer isso com todo mundo. Nunca perguntei a ninguém quem é você, o que você veio fazer aqui, quanto você tem. Não existe aqui isso aí. Diga glória a Deus, igreja. A sua maneira de servir qual é? Dentro da sua casa, no seu trabalho, nos projetos que passa, aqui dentro dessa casa, como você está servindo ao Senhor. Eu faço caravanas, para fora do país, já conheço 23 nações. Agora na próxima, já vou passar para 27, eu vou começar a fazer mais 4, ou 5, sei lá, nações diferentes. Agora presta bem atenção. Todas as vezes que eu vou a Israel, eu lá me deparo, eu vou lá na casa da sogra de Pedro, que ali é o maior exemplo, daquela mulher. A unção daquele lugar é maravilhoso. E eu quero dizer para você, uma casa pequenininha, de 2 andares, é ali que Jesus pregou o Evangelho. E esse lugar, essa cidade hoje só tem, praticamente pedra, porque eles não receberam Jesus como deveria receber. Está entendendo? Jesus é judeu. Muitos judeus serviram, a Jesus naquele tempo, Só de discípulos foram diversos, Foi chamado 140 homens, depois reduzido foi para 12, mas eles andaram com Jesus. Mas a maior parte das pessoas que foram abençoadas, elas se distanciaram. Queridos, eu quero dizer para vocês, nessa noite aqui, o Evangelho é para ser vivido, o Evangelho é para ser pregado, o Evangelho é para ser, trabalhado dessa forma. É fé, o Evangelho é amor. Diga glória a Deus. Amém, queridos? É uma cidade só em pé, gente, dá pena. E eu quero dizer para vocês tudo isso porque Jesus falou que Cafarnaum, estaria se transformando em pedra por causa da rebeldia, por causa da falta de amor do povo daquele lugar para com ele. Olha que coisa linda, Diga glória a Deus. E se cumpriu. E ali estava aquele homem ali, e Jesus então, ele começou a gritar, e as pessoas que estavam ali mandavam o homem calar a boca. Quantas vezes a gente vê as pessoas, querendo se aproximar de Jesus, querendo estar na casa do Senhor, e muitas vezes tem pessoas que impedem essas pessoas de estar na casa de Deus, de viver uma vida com Deus, e muitas vezes é dentro da própria igreja, ou dentro da nossa casa, por causa do comportamento que não temos, você impede uma pessoa de servir a Deus. Fulano de tal é servo de Deus, mas olha como que ele anda, olha o que ele faz dentro de casa comigo. Isso é servo de Deus? Principalmente família. Quando a gente tem a família, que não é crente, a gente é o único crente daquela família, eles gostam de apedrejar, gostam de falar mal. Querido, eu quero dizer que o diabo sempre coloca um defeito para poder o quê? Impedir aquela pessoa de estar na casa de Deus, no convívio com o Senhor. Diga glória a Deus. Nessa noite eu convido a vocês a se colocarem na presença de Deus, como Deus quer que você venha conviver com Ele. Como? Fala, simplicidade, humildade, amor, dedicação, paixão pela cruz do Senhor. Diga glória a Deus. Que seus olhos sejam, que você possa olhar para isso, olhar para isso. Está entendendo? Se esquecer de tudo que não é verdade, Porque Jesus é a nossa verdade. E o que ele fez por nós? Morreu na cruz do Calvário em favor da nossa vida. Ele deu a vida dele em favor da nossa. Ele foi pregado numa cruz. Diga glória a Deus. Essa é a nossa verdade. E o resto não existe, Amados, a Bíblia diz que tentaram atrapalhar aquele homem a chegar a Jesus. Mas ele insistiu. Ele insistiu e continuou chamando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí então Jesus parou e chegou, perguntou o que ele queria, e ele falou: quero andar, quero me levantar. E Jesus falou: então, botou a mão naquele homem, e então aquele homem se levantou. E a Bíblia diz que aquele homem andava com uma capa. Aquela capa simboliza o quê? Aquela capa, o peso, daquela situação que ele vivia. E no momento que Jesus o pôs de pé, ele lançou a capa fora. Quer dizer, o peso da vida dele, o mal da vida dele foi o quê? Lançado fora. Amado, nessa noite ele quer também entrar na tua vida, quer te dar perna, para caminhar na casa do
do Senhor, quer dar pé para você avançar na vida, né? E viver uma vida maravilhosa com Deus. Ele quer que você prospere, tem que ter pé. Ele quer que você, né, realize os planos que Ele tem contigo, a qual Ele confiou na tua mão, né? Você tem que ter um coração aberto, né? Você tem que crer, você tem que olhar, né? E situar o que Ele tem para a tua vida. Isso tudo você precisa. E aquele homem, então, precisando disso tudo, né? Ele clamou por Jesus. E Jesus, então, foi até o encontro dele. E aquele homem foi liberto, né, das suas pernas, foi liberto das suas vistas, foi liberto do seu coração e da sua alma, né? Aquela capa foi jogada fora, o peso da dor, o peso que ele levava, a escravidão que ele vivia, aquela maldição, né, que estava em cima dele, foi jogado fora quando Jesus o tocou. Diga glória a Deus. Essa noite Deus quer dar perna para quem está sem perna. Porque olha só, muitas vezes a gente tem perna, né, mas não chega em lugar nenhum. Muitas vezes tem olho, mas não enxerga nada. Não consegue enxergar nada e não sai do lugar. Muitas vezes tem dois braços bonitos, fortes, mas não consegue segurar, nem manter nada em suas mãos. Presta atenção. Pois é, gente compulsiva. Os compulsivos jogam tudo fora. É o espírito maligno, né? Que tem que ser tirado da pessoa. Joga tudo fora, joga carro, joga casa, joga dinheiro, joga salário, joga tudo, né? E muitas vezes tem gente que o diabo consegue tirar tudo que está na mão dela, que é dela, o diabo tira. Então tem mão, né? Mas não consegue segurar, não consegue firmar nada. Tem pé, mas não anda, né? Tem olho, mas não consegue enxergar o que quer, o que Deus tem para realizar, mas não enxerga nada. Olha só, isso tudo é opressão ali, isso tudo é um mundo espiritual, né? Eu estive agora, há pouco tempo atrás, né? Mais ou menos uns 5 anos atrás, eu visitei uma clínica, né, de deficientes físicos, né? E lá, os cegos, tinha a ala de cego. Eu cheguei lá para orar por eles, eles já são os cegos que tem Jesus, né? É uma clínica evangélica de deficiência física. Aí aqueles cegos falavam assim, né? A gente chegava lá para orar, recebia a gente muito bem, com sorriso nos lábios, né? E de comida quando chegava, né? Eles agradeciam a Deus, né? Por tudo, né? E agradeciam a Deus. Aí falava assim: Senhor, eu te agradeço, né? Pelas mãos que eu tenho, te agradeço pelas pernas que eu tenho, né? Aí falava assim: eu não enxergo, não tenho vista para enxergar, mas tenho boca para falar, tenho mão para tocar, tenho pé para andar. Te agradeço por tudo que o Senhor me deu. Mas não enxergava não. Mas agradecia por tudo que eles tinham. Estavam alegres, sorrindo. Aí a ala de mudo, eles faziam sinais e agradeciam a Deus por tudo que tinha, né? E agradeciam a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida deles. A ala de paralítico, de paraplégico, né? De pessoas sem perna, agradecia a Deus pelos braços que tinha, pela vista que tinha, e porque não era mudo, podia falar, né? E agradecia a Deus pelas pernas que não tinham, mas por tudo que Deus tinha proporcionado a eles. Gente, e tudo aquele povo agradecia. E agora vocês vão saber da maior. Todos eles quase empresários. Não enxergava mais pintava, não enxergava mais lia, não enxergava mais, tocava guitarra, piano, não enxergava. E era pregador, todo de terra. Com a Bíblia grande na mão, pregando, tocando guitarra, o cego. O paraplégico era atleta. Olha o que Deus faz, gente. Que eu quero dizer para você: se você tem braço, precisa de avançar, tem olho, tem que enxergar, tem perna, tem que andar, caminhar na terra. Hoje eu te convido a ficar de pé, porque essa capa vai ser jogada fora. Porque o Senhor te convida a jogar essa capa que te atrapalha por terra. Aqui nessa noite, nesse culto de libertação, por divina revelação, o que te pesa? O que te atrapalha? O que te impede de andar, de caminhar, de pregar a palavra, de testemunhar a obra e os feitos de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família? Quem está impedindo? Essa capa vai ser jogada fora. Vai ser jogada fora, porque o Senhor está aqui nessa noite. Ele garante a vitória. Nosso trabalho é de batalha espiritual, mas é um trabalho profético. Tem
oração. O Senhor está aqui, os anjos acampados para a realização desse milagre. Levanta as suas mãos para assim que começa a orar. Quem já teve o seu pedido feito, levanta ele agora e vamos orar dentro desse mistério. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, eu levanto aqui a minha boca e abro essa boca diante de Ti, aqui nesse culto de terça-feira, aqui, meu Deus, meu Pai, em Teresópolis. Senhor, foi difícil chegar, mas eu queria chegar. Cheguei porque o Senhor me trouxe, meu Deus, e nessas horas tão pequenas, tão curtas, que temos aqui para ficar junto com teus irmãos, que não dá vontade de largar ninguém, dá vontade de fechar aquela porta, deixar todo mundo aqui dentro, não dá vontade de largar ninguém, né? Mas o Senhor é Deus para falar conosco nesse curto tempo, é Deus para libertar nesse curto tempo, é Deus para efetuar uma obra nesse curto tempo, é Deus de realização de milagre nesse curto tempo, é Deus que vai firmar algo excelente no nosso meio, porque Deus, nós temos pernas aqui, mas eu quero que o anjo que nos deu perna, ele toque em cada perna nessa noite e trabalhe o novo caminhar. O anjo que nos deu, Senhor, olhos, nos faça enxergar o que temos que fazer, o caminho que temos que passar. Olha aí, está vendo? O anjo do Senhor, meu Deus, meu Pai, que nos deu boca, nos dá autoridade para testemunhar respeito às tuas obras na terra, aonde estiver, aonde for, naquilo que estivermos fazendo. Olha aí, porque o diabo tranca a boca e faz uma confusão dentro de casa para poder ninguém se soltar, tá entendendo? Para ninguém, para não acontecer nada. Ele ferra e aí fica um troço feio, tá entendendo? Para poder, né, o atalaia esmorecer. Mas eu quero dizer para você que é atalaia, ele persevera até Deus não fazer nada. O atalaia persevera até Deus fazer a obra. Aí está a diferença, aí está a diferença. E Satanás, né, do jeito que se levantou, ele vai ter que cair. Do jeito que se levantou, vai ter que sair, vai ter que cair. Que é o Deus que nós servimos, Ele é Deus, hein? Ele é leão de Judá, hein? Ele é o quarto homem da fornalha, é o quarto homem da fornalha. É aquele que estava na cova com Daniel e fechou a boca do leão. Então significa que muitas vezes a gente pede a Deus para nos livrar da cova, nos livrar da fornalha. Quantas vezes pede a Deus, nos tira desse deserto, não é? Mas é na cova, ó. É na cova, ó. É lá na cova, é lá na fornalha que muitas vezes nós precisamos de passar para Ele mostrar que Ele é Deus. Só para Ele mostrar que Ele é Deus. Ele não vai nos livrar da fornalha, Ele não vai nos livrar da cova do leão, Ele vai nos deixar passar, Ele vai nos deixar viver esse momento difícil, mesmo no deserto, mas Ele vai mostrar que Ele é Deus. Mas Ele vai mostrar que Ele é Deus. É Deus da nossa vida, é Deus da nossa casa. Vamos lá, é Deus da nossa vida. Bota a mão no coração e fala: é Deus da minha vida. Põe a mão no coração e fala: é Deus da minha vida. Agora, é Deus da minha casa. Bota a mão para a tua casa. É Deus da minha casa. É Deus da minha casa. É Deus, fala agora. É Deus dessa cidade. Fala. É Deus. Roda, vamos falar tudo que eu vou fazer. É Deus dessa cidade. É Deus das nações. É Deus da nação brasileira. Ele é Deus. E nessa noite é que eu declaro salvação na nossa casa. Eu declaro libertação para os nossos. Eu oro aqui pedindo a Deus a libertação das nossas almas, a libertação das almas dos nossos. Eu peço a Deus, Jesus querido, que opere maravilha, que sinais ocorram dentro de cada lar aqui presente, que as coisas venham ser mudadas,
Porque o Deus que nós servimos, Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nessa noite aqui cadeias demoníacas sejam sujeitas à palavra de Deus e sejam elas quebradas, vencidas, jogadas por terra, em nome de Jesus.